Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia que, olha, pode mudar completamente a forma como se enxerga a economia. A ideia é a seguinte: e se todo o nosso sistema financeiro global estivesse construído numa base de dívida? Uma base bem frágil que pode desmoronar. Vamos explorar o que isso significaria na prática. Ok, vamos começar com uma afirmação que é, no mínimo, chocante. O mercado de ações americano, o Dow Jones, que é tipo um termômetro da prosperidade, estaria valendo 70% menos do que no pico de 1999. Aí a gente se pergunta, como assim? A gente só ouve falar que a bolsa bate recorde atrás de recorde? Pois é exatamente esse aparente paradoxo que a gente vai desvendar aqui. Bom, para entender essa história toda, o nosso ponto de partida vai ser a Europa. Por quê? Porque lá a gente vê um sintoma muito claro desse estresse financeiro global. Dá para dizer que o continente europeu virou um grande laboratório do que acontece quando as contas simplesmente não fecham mais. Então, o argumento central da nossa análise é que, por décadas, vários países europeus mantiveram seus famosos estados de bem-estar social. Sabe? Aposentadorias, saúde para todo mundo, seguro-desemprego. Só que não com o dinheiro dos impostos. Eles financiaram tudo isso pegando mais e mais dinheiro emprestado. É basicamente como pagar a conta de luz com cartão de crédito e no mês seguinte pagar o cartão com outro empréstimo. Uma hora, essa conta explode. E agora, se preparem para ver o tamanho do problema. Esse gráfico aqui bota os números em perspectiva. Olha só a Itália. A dívida deles é de 150% de tudo que o país inteiro produz em um ano. E o Japão? Bom, o Japão já passa de 2,5 vezes o próprio PIB em dívidas. É uma montanha de dinheiro que, realisticamente, parece impossível de pagar. E aqui está um sinal bem claro de que a paciência do mercado está acabando. Os credores, ou seja, quem compra os títulos e empresta dinheiro para esses governos, estão começando a desconfiar. O que eles fazem? Começam a cobrar juros mais altos para continuar emprestando. E isso, na prática, é como se um cronômetro de uma bomba relógio começasse a ser ativado. Certo. Então, a gente já viu os sintomas, né? A febre, digamos assim. Agora vamos investigar a causa, a doença por trás disso tudo. E vamos entrar na ideia central de que, quando se fala de economia e dinheiro, nem tudo é o que parece. E para isso, a gente precisa entender um conceito fundamental: a diferença entre valor nominal e valor real. Pensa assim, valor nominal é um número que está lá, impresso na nota de dinheiro ou no extrato do banco. Já o valor real, esse é o que importa. É o poder de compra. É o que aquele dinheiro de fato consegue comprar de coisas no mundo real. A diferença é crucial. E é aqui que aquele mistério lá do começo, dos 70%, começa a fazer sentido. Olha só que loucura. Em dólares, no valor nominal, o índice da bolsa subiu, parece que houve um crescimento enorme. Mas, quando a gente mede o valor real, usando o ouro como uma régua de poder de compra, o que se vê é uma queda gigantesca. E isso explica muito aquela sensação que todo mundo tem, sabe? De que mesmo quando os números parecem bons, o nosso dinheiro parece que compra cada vez menos coisa. Tá, mas a pergunta é, como é que se chegou nesse ponto? Como essa distância entre a percepção e a realidade ficou tão grande? Bem, de acordo com a análise que estamos seguindo, isso não é um acidente. É o resultado de um sistema global que funciona como uma grande máquina. Uma máquina projetada para uma coisa: criar mais e mais dívida. E para ter uma ideia da escala disso, se liga nesse número: 350%. Isso é o que o mundo todo deve, somando governos, empresas e famílias, em relação a tudo que o mundo produz em um ano. Ou seja, a dívida global é 3,5 vezes maior que o PIB global. É um número que, sinceramente, é difícil até de processar. E como essa máquina funciona? Bom, é um ciclo que se retroalimenta. O passo 1, o governo gasta mais do que arrecada. Para cobrir o rombo, passo 2, ele emite títulos, ou seja, cria dívida. E aí vem o passo 3, que é a mágica. O Banco Central vai lá e compra esses títulos, essencialmente criando dinheiro do nada. E com esse dinheiro novo, o que o governo faz? Gasta mais ainda. E o ciclo recomeça. É um ciclo vicioso que não tem como terminar bem. E se alguém quiser ver um exemplo de onde esse ciclo pode levar, é só olhar para o Japão. O país está vivendo essa realidade assim de forma intensa há mais de 30 anos. Por isso, muitos analistas olham para o Japão como uma espécie de vislumbre do futuro do resto do mundo. A jornada econômica do Japão é quase uma aula sobre o que não fazer. Em 1990, uma bolha gigantesca estourou. Para tentar consertar, eles passaram décadas imprimindo dinheiro sem parar para lutar contra a deflação.
E o resultado hoje? A inflação voltou, a dívida é completamente impagável e o Banco Central do Japão é dono de mais da metade da própria dívida do governo. A lição aqui é clara: adiar o problema só o torna muito, muito maior no final. O que nos leva a esta citação? Basicamente, a ideia é que eles nunca deixaram a economia se ajustar de verdade, fazer a correção necessária. E agora, depois de tanto tempo, o ajuste não vai ser mais uma escolha. Ele vai ser imposto pelo mercado. A realidade sempre bate na porta, não tem jeito. Isso nos traz a pergunta final: qual é o fim desse jogo? Se esse ciclo de dívida é insustentável, como ele termina? O que acontece quando a música para? A análise que a gente está seguindo explora exatamente isso. Como seria o dia seguinte dessa festa da dívida? E não estamos falando de uma recessão comum. O termo usado é jubileu. É um conceito antigo, mas que aqui descreve um reset financeiro total. Um evento que, de forma organizada ou caótica, simplesmente limpa as dívidas impagáveis do sistema. É como apertar o botão de reiniciar a economia mundial para que ela possa começar do zero. E num evento desses, o que acontece com os investimentos? Bom, esse quadro dá uma ideia. Ativos que são basicamente promessas de papel de longo prazo, como títulos de governo de 10, 20 anos, pensões, títulos de empresas, tudo isso estaria em altíssimo risco. Por outro lado, o que tende a sobreviver? Ativos físicos, tangíveis e papéis de curtíssimo prazo do governo, que são vistos quase como dinheiro. Então, para ser mais específico, a análise aponta para 3 tipos de ativos que historicamente se saem bem em colapsos deflacionários como esse. Primeiro, ouro físico guardado em um lugar seguro. Segundo, títulos do governo de curtíssimo prazo. E terceiro, dinheiro vivo, especialmente dólares, que numa crise de crédito todo mundo corre para ter. O ponto em comum entre eles não têm o chamado risco de contraparte, ou seja, não dependem da promessa de outra pessoa pagar. O que nos deixa com uma última questão, que é uma pergunta gigantesca. Se a base de toda a economia moderna, que é a dívida, for removida, o que a gente constrói no lugar? Um novo sistema financeiro teria que nascer das cinzas do antigo. Mas como ele seria? Quem o controlaria? Essa talvez seja a maior de todas as perguntas.